Olá, pessoas! Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação, de paz, de alegria, de esperança para você que está me ouvindo. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz porque eu senti há algum tempo de desenvolver esse trabalho, de transmitir, uma palavra daquilo que o Senhor vem colocando no meu coração. E eu tenho visto resultados através desse trabalho. Então, se você que vai ouvir essa mensagem, se você que vai parar um pouquinho o seu dia, o seu tempo, para escutar um pouquinho da palavra de Deus, para aprender juntamente comigo, porque eu também estou aprendendo. Cada vez que eu venho aqui e faço um vídeo, eu aprendo um pouquinho mais. Às vezes eu fico ali meditando naquela palavra e disse, nossa, como isso foi forte, falou até comigo, né? Então, se você sentiu que tocou você, que de alguma certa forma trouxe paz, alegria, esperança ao seu coração, transmita essa palavra para outras pessoas que estejam precisando. No mundo hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos dolorosos. Já faz mais de um ano que nós estamos com o mundo inteiro passando por um caos da epidemia. Quantas vidas se foram, quantas famílias sofrendo, quantas pessoas hoje necessitando de uma palavra de amor, sem crítica, sem julgamento, tão somente de amor. Porque foi isso que eu senti ao longo desses meses, a qual eu fiquei relutando em não fazer esses vídeos, em estar aqui, parar o meu dia, parar o meu tempo e me dedicar um pouquinho para alcançar vidas, para ajudar vidas. Então, se você sentiu, compartilhe com alguém que esteja necessitando. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me pedindo oração, de pessoas me pedindo ajuda através desses vídeos que eu estou fazendo, e só me impulsiona cada vez mais, me preparar melhor para poder estar transferindo essa palavra de amor a você, a vocês. E algo tocou no meu coração muito forte. Eu estava pensando, qual a próxima mensagem, o que eu posso falar? E eu pensei em tantas coisas. Pensei em falar sobre milagres, porque nós estamos vivendo num tempo onde há necessidade de milagres, onde há pessoas que estão nos hospitais precisando de um milagre, onde há famílias precisando de um milagre. E aí eu acordei numa certa madrugada com o coração assim pulsando, sabe? E algo me trouxe para vir, ler a palavra, e me veio muito forte trazer uma palavra de ligação da minha vida, da sua vida com o Pai. Como que nós estamos nos conectando com Ele? O que nós temos feito? O que nós temos parado no nosso dia para nos conectar com Deus? Qual tem sido a forma? Você tem buscado a Deus em busca do milagre, em busca da cura, em busca de algum bem material que você esteja necessitando muito? Ou você tem buscado a Deus pela necessidade de tê-lo perto, de sentir o aconchego do Pai, de tão somente parar, fazer aquele seu momento de oração e se conectar com Ele? O que tem te impulsionado a buscar a Deus? E foi através dessa reflexão que me veio uma palavra, que o Senhor me trouxe uma palavra em Mateus, a qual a gente vai meditar aqui juntinhos, Essa palavra, o Senhor nos ensina, e Ele trouxe o próprio Jesus, nosso próprio Salvador.
Ele trouxe a palavra nos ensinando a como orar, a como nos conectar com Ele. Eu quero ler só um pouquinho do trecho aqui de Mateus 5, porque ele é onde começa as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha. E ele fala bem assim, o próprio Jesus falando. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se deles os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí ele começa as bem-aventuranças, cada uma delas, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí nós temos cada uma das bem-aventuranças que depois você pode ler até na sua casa. Mateus 5. Mas aonde que eu quero chegar nessa palavra? Hoje nós não vamos estudar exatamente todas as bem-aventuranças. Então, num outro momento, a gente pode fazer um estudo sobre elas. Mas o que eu quero falar com vocês hoje? Na verdade, hoje eu quero refletir juntamente com vocês em Mateus 6. Pode ser a partir do 7. Onde ele vem ensinando sobre a oração, sobre como nós devemos nos comportar de várias maneiras, sobre quais atitudes nós temos que tomar. As bem-aventuranças são exatamente isso. Mas essa parte é a parte que ele começa a falar sobre a oração. E como o nosso foco hoje, como a nossa palavra de reflexão hoje é através da oração, da conexão com o Pai, eu quero ler a partir daqui. Mateus 6, vamos ler a partir do 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhes perdides. Portanto, a partir do 9, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Em algumas outras traduções nós temos perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Essa tradução está diferente, mas eu estou falando as duas formas para vocês entenderem. E não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Eu li até o 13. E aí eu fiz meditei nessa palavra. Porque através dela e através desse ensinamento que o próprio Jesus trouxe para a gente, ele nos mostrou a importância da oração em nossas vidas. Ah, Eliana, então Jesus ensinou essa oração para que todos orem exatamente com essas palavras? Exatamente essa oração, ela é uma oração linda e eu acho lindo. Todos os momentos que eu faço de oração, principalmente na minha casa com os meus filhos, ou em algum outro momento que eu esteja, sempre reunido com pessoas, eu sempre gosto de fazer ela no final. Faço a minha oração de adoração, de elevação a Deus, até de pedido, mas eu gosto sempre de finalizar repetindo as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas qual é a minha compreensão que eu quero dividir com você? Quando o Senhor Jesus nos ensinou essa oração do Pai Nosso, é como se Ele estivesse ensinando as palavras, a maneira que cada um de nós poderíamos estar orando, entrando na presença de Deus. Quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. De imediato, no início da oração, o que nós entendemos? Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Antes dele pedir, antes de falar qualquer coisa, a coisa mais importante que ele nos ensina na nossa primeira oração, de conexão com Deus, engrandecer o nome dele. Reverenciar a grandeza de um Deus soberano que criou os céus, a terra, o universo, tudo que há e existe, para que eu e você estivéssemos aqui. Então, de princípio, na oração, ele já fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí na segunda parte fala: venha a nós o vosso reino, seja feito o quê? A tua vontade. Quantas vezes a gente já começa a orar falando para o Pai o que a gente quer, qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo. E muitas vezes eu estou falando por mim também. A gente esquece até de dizer assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, nessa segunda parte, o próprio Jesus nos ensinando na oração linda e sagrada que ele nos trouxe. Venha a nós o vosso reino. O que é o reino? O reino de Deus. Eu estudando um pouquinho mais nessa parte, nessa compreensão sobre reino, na época que Jesus ensinou essa oração, era uma época que reinava o quê? Os reis. Não era como o que nós vivemos hoje. Hoje nós temos presidente, governadores. Mas naquela época existia reinos, rei. Então é como se fosse uma reverência. Ele ensinando a gente a ter a reverência, não só pelo reino da terra, que são as lideranças que nós temos hoje. Nós vivemos sobre líderes, né, de governos. Mas ele estava nos ensinando a reverenciar o reino dos céus, o reino dele, do próprio Deus, do nosso Criador, do nosso Rei eterno. Ensinando a gente a ter reverência. Venha a nós o vosso reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele unificou o reinado da terra e do céu. Que a gente possa estar sendo reverente, sim, aos governadores, à liderança que existe no mundo. Eu não estou falando só do governador, da política do seu estado, do seu país, não, do nosso país, não. Eu estou falando reverência em sentido de saber o lugar de cada um. E a reverência que nós temos do céu, do nosso Pai Celestial. Senão ele não teria colocado na oração que ele falou, assim na terra como no céu. E em seguida ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão, ele não simboliza somente o pão, o alimento, a comida que tem à sua mesa. Mas a gente pode usar como representação do lado material mesmo, das nossas necessidades, da nossa vestimenta, das nossas necessidades. E o pão espiritual. O que é o pão espiritual? É quando você para alguns minutos, algumas horas, alguns instantes da sua vida para se alimentar espiritualmente. Porque assim como nós alimentamos a nossa carne do pão, do alimento que nós temos, as nossas refeições diárias, o nosso espírito também precisa ser alimentado. O nosso espírito também precisa ter o alimento. E qual é o alimento que a gente dá para o espírito? É quando nós nos conectamos ao Deus. É quando nós nos conectamos ao todo, ao nosso Criador. É quando nós entendemos
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, eu quero o pão na minha mesa e que não falte, mas que também não me falte o alimento espiritual. Que também não me falte o alimento que faz o meu espírito ficar forte e ligado a Ti. Porque quando nós nos alimentamos só da carne, da matéria, nós deixamos o espírito de lado. E muitas vezes ficamos com o coração endurecido. E muitas vezes ficamos frios. Fala de Deus como algo longe. Quando na realidade, o todo, o nosso Criador, tem que estar conectado conosco. E como nos conectamos com Ele? Através da oração. Através de pararmos tudo e fazermos o que o próprio Jesus ensinou. A oração. Em seguida fala, perdoa-nos as nossas dívidas, em outras traduções, ofensas, como eu li no início para vocês, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. E aí a gente para ver, se o próprio Pai, se o próprio Deus nos ensina a pedir perdão a Ele, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que Ele está nos ensinando? Que assim como você recebe o perdão do Pai, você precisa perdoar também. E o mais interessante, se a gente parar para analisar, perdoa-nos as nossas vidas, assim como nós perdoamos. Então, antes dele pedir perdão, ele já está falando. Eu perdoo também. Então, assim como eu perdoo, o Senhor também tem que me perdoar. E Ele é um Pai que perdoa. Quando nós reconhecemos verdadeiramente os nossos erros, as nossas falhas. Como já falei até em outros momentos, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, as nossas falhas, os nossos pecados. Agora, cabe a nós reconhecermos e termos a humildade de pedir perdão a Deus. Porque o que nós vemos hoje são muitas pessoas no erro, todos à volta vê aquela pessoa que está agindo errado, que está agindo de má fé, que está, mentindo, enganando, traindo, e achando que é normal, que está tudo bem, que está tudo certo. Não tem a mínima humildade de reconhecer, eu sou falho, eu estou pecando, eu estou errando, mas eu reconheço isso diante de Deus. E não é só reconhecer o pecado, é reconhecer e não praticar mais, porque o próprio Jesus ensina, né? Quando nós pedimos perdão, vais e não peques mais. É reconhecer de verdade e procurar não errar mais e procurar não continuar no erro. Mas vamos continuar aqui. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas vamos pegar aqui essa primeira parte que fala, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós oramos e quando nós lemos essa parte, o próprio Jesus falou, o mal existe. E você tem que sim pedir a Deus que Ele te livre da tentação e te livre do mal. Tem muita gente que fala assim, isso é conversa fiada, o mal não existe. Isso é conversa fiada, não existe o inimigo. Mas existe sim. Porque senão o próprio Pai não nos ensinaria numa oração onde Ele ensinou uma grande multidão a como orar, a como se conectar com o Pai. Ele não teria colocado essas palavras. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Que possamos orar e pedir o livramento de Deus em nossa casa, em nossa vida.
que possamos realmente ter autoridade e declarar com as nossas palavras. Porque a nossa palavra, ela tanto tem poder de abençoar vidas quanto amaldiçoar. Se a gente for fazer um estudo profundo em todas as escrituras de milhares e milhares de anos atrás, a gente vê isso claramente. A gente vê isso até nos dias de hoje. Então que a sua boca possa proferir e falar palavras de vida. Palavras que tragam guarnição à sua casa e à sua vida. Que você possa sim, ao acordar, dizer: Deus, fazer a sua oração diante dele, livra-me de todo mal. Estou saindo para trabalhar, guarda a minha casa, guarda a minha vida. Pedir o livramento do Pai, porque o próprio Jesus nos ensinou dessa forma, a nos conectarmos com ele e pedirmos o livramento. Tantas pessoas às vezes estão passando por situações difíceis na vida e ficam sem entender, sem compreender. E muitas vezes não para pensar que pode ter vindo através de uma palavra que foi lançada de maneira errada, que foi falada de maneira que não deveria ter sido feita. O que eu digo para você hoje: coloque em prática essa oração. Coloque ela realmente dentro de você para que você possa se conectar diante dele, diante do nosso Pai, do nosso Criador. Se pegarmos cada partezinha dessa palavra, ela traz uns ensinamentos tão profundos. Eu estou fazendo aqui um resumo do resumo, para trazer um pouquinho de clareza a mim e a você. O que fazemos para nos conectar com ele? O que fazemos para engrandecer o nome dele? O que fazemos para ter a guarnição do Pai Criador sobre a nossa vida? E a parte final, que eu acho mais linda da oração do Pai Nosso, interligando o início ao final da oração. Porque começa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Já começa como uma forma de adoração a Deus, de engrandecimento, reconhecendo a grandeza, a soberania, o poder dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o planeta, sobre o mundo inteiro, sobre o todo. Aí no final, depois que fala: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É dele o poder. Tem gente que fala assim: para que ficar repetindo e falando com Deus tanto assim? Deus, ele já sabe de tudo. Deus, ele conhece a sua história, conhece a sua vida. Mas será que Jesus, que veio à terra, encarnado, filho do próprio Deus, que se tornou Pai, o nosso Pai também celestial, porque ele e o Pai é um só, nos deixou uma oração tão linda dessa, trazendo tanto esclarecimento à nossa mente, à nossa consciência, ao nosso coração? Teria deixado à toa? De forma alguma. De forma alguma. Que nesse dia de hoje você possa sim buscar a presença de Deus. Que nesse dia de hoje você possa sim parar tudo, sabe? Para fazer um momento de gratidão a Ele. Agradecer a Ele, porque você está aí de pé. Você está vivo. Tanta gente hoje que está no leito do hospital, sem saber se amanhã terá vivo, terá vida. Quantas vidas? Eu não estou falando só em relação ao caos que a gente está vivendo hoje, a humanidade está vivendo hoje de um vírus, mas eu estou falando no sentido geral. Quantas pessoas desenganadas pelos médicos, com tantas doenças já, sabe, declarando que é o fim. E você tem vida, você tem saúde, você tem vigor, você tem 2 pernas, 2 braços,
que pode levantar, que pode trabalhar, que pode, sabe, acordar de manhã, já fazendo uma oração de adoração, de elevação de pensamento a Deus. É mais fácil buscar o milagre do que buscar o dono do milagre. É mais fácil fazer um voto, é mais fácil fazer, sabe? Eu vou sacrificar o meu corpo, a minha vida, se o Senhor me der um milagre, do que simplesmente reverenciar a grandeza do nosso Deus. Reverenciar Ele, que é merecedor de honra, Ele é merecedor de glória. Se não fosse por Ele, você não estaria aqui. Se não fosse por Ele, você não viveria. Eu tenho algo comigo que eu trago dentro de mim, desde que eu acho que eu me entendo de gente, que eu me conectei à oração. Eu tenho muito forte a oração dentro de mim. Às vezes eu estou no trânsito, eu estou em oração, eu estou orando. Às vezes uma vez foi até interessante, que eu estava no carro e eu falando com Deus e sentindo ali forte a presença de Deus, e tinha um moço no carro do lado. E ele foi e falou uma palavra de esperança, falou até em inglês comigo. E eu achei muito engraçado, porque eu estava ali conectada com Deus e ele me trouxe. Acho que ele sentiu aquela sintonia, de tanto que eu procuro me conectar com ele. Eu sou melhor que ninguém? Claro que não. Tenho imperfeições como qualquer outro ser humano. Tenho limitações como qualquer outro. Tem dia que eu não tenho força nem para levantar da cama. Mas aí eu lembro, Pai, a tua graça me basta. Pai, tu és a minha força. Como a gente vê nos Salmos. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu seguro, a minha torre forte. Porque é isso que Ele é em nossa vida. Quantas vezes eu paro e digo, Deus, se não fosse a tua misericórdia, a tua força sobre a minha vida, eu não estaria de pé. Porque quando nós paramos para pensar nas circunstâncias da vida, quantas pessoas sofrendo, quanto que a gente se esforça para poder se manter de pé, para poder ter condições de poder viver uma vida razoavelmente bem. E às vezes a gente quer, sabe, deixar que a energia, negativa, que a força do mal tenha domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Mas é aí que a gente tem que lembrar que o próprio Senhor nos ensinou, livra-me do mal, Não me induzas à tentação, não me permitas a tentação, mas livra-me, Senhor. Livra a minha mente, livra o meu corpo, livra a minha família, livra-me da enfermidade, livra-me da doença, livra-me do perigo, livra-me da morte. E que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade ela é perfeita. Independente que você diga, Eliana, eu estou sofrendo, estou passando um momento difícil, você está dizendo que a vontade de Deus é perfeita? É. Muitas vezes você não entende a situação que você está passando hoje. Muitas vezes você não entende a dificuldade que você está enfrentando. Mas talvez lá na frente, quando você chegar lá e você passar por todo esse percurso, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, obrigada porque tu fostes fiel a mim. Deus, obrigada porque eu aprendi tanto em meio a essa adversidade. O Senhor foi comigo, o Senhor me livrou, poderia ter sido pior, mas o Senhor fez algo por mim além do que eu poderia pensar e imaginar. Então se conecte ao Pai, ao teu Criador. Tire um momento da sua vida para buscar a presença dEle. Eu não tenho tempo. Se você dirige, você tem carro, muitas vezes você leva de 15 a 20 minutos para chegar no percurso onde você vai. Esse pode ser o tempo de conexão com você e o Pai. Eu não tenho tempo. Muitas vezes você gasta 5 minutos tomando um banho, às vezes até mais. Se for mulher, com certeza até mais, que lava cabelo e tudo mais, tem que botar hidratante, cabelo. Gasta às vezes até mais de 5 minutos. Nesse período que você está ali concentrado na sua higiene pessoal, você pode conectar o seu pensamento em Deus, sabe? E adorar a Ele. Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha saúde. Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelos teus feitos e maravilhas. Dê o seu melhor. Busque ao dono do milagre. Busque a presença dele, porque quando você se conecta a ele,
O milagre é consequência. Quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos conectamos com a presença dEle, o milagre, os benefícios são simplesmente consequência. A palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, busque a graça do teu Pai, busque intimidade com o teu Criador, busque conexão com o todo, e você alcançará infinitas possibilidades em tua vida, muito mais além do que você pode pensar e imaginar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Ele livre a tua casa de todo mal, que Ele livre a tua família de todo mal, que a bênção dEle esteja estendida sobre ti. É o meu desejo nesse dia que transmito para você hoje. Busque a presença do teu Pai, do teu Criador. Que Deus abençoe.